Boa noite, meus amigos, boa noite. Aguarda só um minutinho, tá? Que nós já vamos começar a nossa live sobre IA e carreira e profissão, tá? Hoje nós vamos falar sobre a IA e sobre como a IA ela vai mudar as carreiras, ela vai mudar o trabalho, como ela tem mudado o mundo e você não pode ficar para trás. Lembre-se, precisamos acompanhar o mundo e não ficar obsoletos. E muita coisa vai ficar obsoleta. Precisa que você foque e entenda a necessidade de aprender, de se atualizar e focar na inteligência artificial. Ricardinho, eu sou real, Ricardinho, eu sou real, Ricardo, eu sou real, tá? Aguarde. E você, Ricardo, tem assim uma propensão gigantesca aí para ser IA também, bonitão desse jeito assim. Consegue falar com ele aí? Vocês estão ouvindo normalmente? Queria fazer o teste de áudio antes de começar, tá? É bom dar esse tempo aí para juntar o pessoal chegar, tá? Tá? Fica à vontade para fazer perguntas, tá? Obrigado, Ricardo. Rapaz, Ricardo, sempre me ajudando, sempre aqui colaborando, não perde uma live, cara. Fico feliz demais. Foi? Vamos lá. Isaías Pertrelli, boa noite. Está me ouvindo, Zal? Fala, irmão. Tudo em paz. Estou te ouvindo, sim. Cara, que alegria. Você não tem noção, Zal, de como eu estou alegre, feliz, assim. E estava empolgado demais para conversar com você sobre esse assunto que me encanta tanto. Ultimamente eu tenho me aprofundado cada vez mais, porque a minha profissão tem pedido cada vez mais que eu me aprofundasse na inteligência artificial. E quanto mais eu estudo, mais eu aprendo e mais melhoro as condições do meu trabalho. Mas antes de mais nada, antes de começar, eu queria que você falasse quem é Isaías Pertrelli. Eu sou Isaías Pertrelli, sou o CEO do Eco AI Lab, é o primeiro laboratório de inteligência artificial da América Latina em parceria com o MIT, que é a maior faculdade de tecnologia do mundo. O MIT Technology Review, a maior plataforma de comunicação e tecnologia do mundo. E nós estamos aqui desenvolvendo tecnologia para ajudar empresas, né, a chegarem num outro nível aí, quando a gente fala de inteligência artificial, para terem resultado, para ajudar o Brasil a se posicionar e conseguir seu espaço. Tem muita oportunidade, mas as pessoas ainda não entendem tanto, então estamos aqui com esse desafio na mão para fazer isso acontecer. É sensacional. Você fala de empresas, mas observando como está o mercado em relação ao profissional que está ali na labuta diária, como é que você enxerga a movimentação da IA e o profissional? Você acha que isso vai tirar alguns empregos, isso vai alterar a carreira de pessoas? O que é que vai acontecer com o mundo a partir disso? Então, definitivamente vai tirar muitos empregos, isso é fato. A gente vai viver nesse momento agora um momento de muitas oportunidades. Então, a gente vai ter muito emprego. Já temos, nesse momento, muitos empregos para pessoas que têm conhecimento em inteligência artificial e hoje faltam pessoas com as habilidades e as skills necessárias, né? A gente aqui no laboratório tem dificuldade, as empresas que a gente
a gente trabalha junto, em parceria também, demonstram essa mesma dor, essa mesma dificuldade, é, mas tem muita oportunidade. Então, está faltando gente qualificada nesse momento. E com as mudanças que vão acontecer, obviamente, a gente tem aí a fusão em humano-máquina, né? Isso vai trazer aí os primeiros humanos super-humanos e, consequentemente, isso vai causar desemprego. Sim, isso é inevitável. Até porque a gente vive, pela primeira vez, uma mudança que não é estática, né? Todas as vezes que a gente falou de evoluções ou bolhas, como a galera fala, né? Que está acontecendo agora, bolha da inteligência artificial, eram revoluções estáticas, revoluções como a internet, é estática. A inteligência artificial, ela não é estática, ela está sempre evoluindo. Em 3 meses a gente tem mudanças gigantescas. Então, quem já está fazendo, aplicando isso e construindo soluções, cara, tem tido resultado absurdo e mudado seus negócios ou criado negócios do zero, né? Tem muita gente criando empresa aí muito, muito, muito rápido e tendo resultados gigantescos. A gente tem cases aí como a maior, eu acredito que seja a Lovable, que não é construtora efetivamente de um modelo de fundação, mas construiu uma aplicação que se tornou uma aplicação mundialmente conhecida. E basicamente hoje todo mundo usa o LoL para brincar, para construir alguma coisa, e tem muita gente usando para ganhar dinheiro. Há uns anos, né, acho que 2021, 2022, quando o ChatGPT ele deu aquela estourada, né, todo mundo falou, né, a primeira pessoa que me falou sobre o ChatGPT foi meu irmão, ele é muito ligado com isso. Ele falou, Igor, olha só, ele se dizia testemunha do ChatGPT. As pessoas elas tinham vergonha de dizer que usavam o ChatGPT. Não sei se você lembra disso, se recorda, ali no período da pandemia ou no final dela. E eu lembro que as pessoas, até com quem eu trabalho, tinham vergonha de dizer que usavam o ChatGPT. Né? E hoje é completamente o oposto. Nós temos inúmeras ferramentas e aqueles que se recusam a utilizar, eu estou falando da minha realidade, tá? Aqueles que se recusam a utilizar têm um atraso gigantesco no trabalho. Em 2 horas, com o IA Google Studio, eu fiz um aplicativo de estoque e inventário de equipamento de proteção individual. Certo? Em 2 horas, eu fiz um aplicativo que empresas pagam muito, muito dinheiro para ter isso em suas empresas, sabe? Com login, com senha, com diversos usuários, muito fácil, pagando apenas R$ 100 por mês ali no Gemini. Dá para entender, observando isso, que as pessoas, ou elas agregam a IA para elas, nesse lado profissional, ou elas vão ficar mortas no mercado. Exemplo disso, Zal, eu trabalho no setor de transporte, a empresa que eu trabalho ela é muito atualizada em relação à tecnologia. Nós temos, por exemplo, telemetria dentro dos caminhões. Então, tem uma inteligência artificial que ela reconhece se o motorista está dormindo, com sono, bocejando, usando o celular, sem atenção, fora do campo de visão. Então, assim, se a gente não capta isso para o nosso trabalho, então a empresa ela tende a ficar obsoleta. Visto dessa maneira, né, o que é que um profissional que está buscando, né, entrar no mercado de trabalho, ou se manter, ou evoluir, o que é que ele tem que buscar, quem ele tem que buscar para aprender cada vez mais a utilizar a inteligência artificial? Você fala que a sua empresa ela é para outras empresas, mas existem algumas empresas que trabalham para ensinar os profissionais como trabalhar com inteligência artificial? A gente tem aqui também uma vertical educacional, que é o Eco Academy, que a gente faz isso tanto para empreendedores, a gente tem uma imersão de 3 dias em que a gente ajuda esses empreendedores. É um pouco mais selecionado, né, um custo é um pouco mais caro para conseguir fazer parte. Para o nível de consciência que a gente está trazendo, a gente precisa fazer, porque eu particularmente acredito que a gente está com uma oportunidade muito grande de construir uma nova arquitetura de mundo aí, então eu estou buscando os malucos que querem fazer parte disso.
mas a gente também tem algumas linhas de educacional que ajudam pessoas que estão iniciando, etc. A gente tem um produto que a gente lançou há um tempo atrás, que foi o Thanos, que ajudou muita gente a construir negócios. E a gente vai lançar um produto que é, assim, umas 100 vezes mais poderoso aí nos próximos meses. A gente já era para ter lançado, só que a gente decidiu estrategicamente escolher um momento um pouquinho melhor para poder fazer esse lançamento. Mas pensando nessa camada mais de início, cara, a inteligência artificial e as ferramentas elas têm abstraído cada vez mais. Pensa da seguinte forma: até então a gente tinha os softwares, os SaaS, que é o que está todo mundo acostumado a usar, e as pessoas estão muito acostumadas a ver os botãozinhos ali, né? Onde é que eu clico para cada coisa? E esse é o principal, eu costumo dizer que essa é uma das principais barreiras para as pessoas conseguirem usar a inteligência artificial. Primeiro, você vê uma caixa ali na maioria das aplicações e você tem que descobrir o que é que você quer colocar nela. Então, vai da sua vontade, criatividade e capacidade de se comunicar. E aí, por isso que a fluência em AI, a gente brinca que tem gente que acha que é só conversar com o ChatGPT e não é. Existe realmente uma necessidade de entender engenharia de prompt, engenharia de contexto, para que você consiga ter aprofundamento nesse conhecimento. Mas, cara, a grande verdade é que hoje a tecnologia ela tem tentado abstrair cada vez mais o nível de complexidade para os usuários, porque as pessoas estavam tão acostumadas ali com um botãozinho para clicar para fazer cada coisa no SaaS, e hoje elas chegam e se deparam com uma tecnologia que é extremamente superior e poderia construir inúmeras coisas, mas elas olham para aquilo e ficam assim, pô, o que é que eu faço aqui, né? Tanto é que a gente criou uma aplicação que permitia que as pessoas construíssem agentes autônomos. E a gente percebeu que a maior dificuldade das pessoas era conseguir decidir que agente criar. Então é mais fácil para a gente fornecer os agentes autônomos por setor, por área, para que as pessoas tenham, do jeito que a gente já usa aqui dentro de casa, né? Se você observar aí minhas redes sociais, você vai ver que tem muitos vídeos aí, tirando os vídeos de evento que eu estou palestrando e tem corte, os outros todos são vídeos de AI, né? Então a gente já usa a inteligência artificial para produção de conteúdo em massa, usa a inteligência artificial para os carrosséis, eu faço um monte de carrossel legal, na verdade, né? Faço carrosséis legais no meu perfil, esses carrosséis são feitos pelo meu agente de carrossel. Então amanhã, por exemplo, ele vai postar um. Então ele é autônomo, então toda terça-feira ele vai postar um carrossel lá e ele escolhe, cria as imagens, analisa, valida e posta no Instagram sem ninguém ter que ir lá e dizer para ele o que fazer. Isso é algo que já existe, né? Então a gente usa dentro de casa, agora a gente vai disponibilizar para as pessoas poderem comprar, usar no dia a dia. Então, imagina que a gente construiu uma solução que permite que o cara faça um agente que faz ligações para um sistema de cobrança, por exemplo, em 2 minutos esse agente está pronto. A gente construiu um agente que configura agentes. Então, a gente permitiu que as pessoas tivessem que ter o menor nível de consciência possível, mas para quem quer fazer grana e escalar isso, é super importante que vocês tenham conhecimento, porque a maioria das empresas não tem essa capacidade ainda, não fornece isso. É importante entender a diferença do que é automação para o que é inteligência artificial. A gente vive um momento do boom de AI, né? Ele trouxe também, ele tirou as máscaras de muitas lacunas que a gente tinha no mercado, que é o fato da gente não conhecer, boa parte das empresas do Brasil, processos de automatização. Você falou aí da sua empresa que usa telemetria. O Walmart, desde 2002, se eu não me engano, acho que é 2002 que eles implementaram o processo de machine learning para análise de estoque, para definir sazonalidade, etc. A Netflix diz que tem mais de um bi de dólar de economia por retenção de clientes só no algoritmo que indica filme, né? Então, a gente tem que olhar para isso e aprender com quem é grande, já faz isso há muito tempo. E eles não estão usando LLMs, né? Eles estão falando de tecnologias que são anteriores às LLMs e têm resultados absurdos. Então, por que que a gente demora tanto para absorver tecnologia? Né? Porque no nosso país a gente tem tanta deficiência tecnológica, tanto déficit tecnológico. E eu não acredito que seja porque a gente não tem capacidade de obter o conhecimento. Inclusive, costumo dizer que hoje o conhecimento não é mais poder. Está na mão de todo mundo. Agora, o que é que você faz com esse poder? Tem gente que vai estudar, como eu, que sou um pesquisador e sou apaixonado por isso, tem gente que vai ficar muito burro. Em vez de estudar, só vai perguntar ali cada resposta e usar para fazer o que precisa. Então, tem uma janela de oportunidade muito grande, as pessoas precisam olhar para isso e aprender como usar.
Trazendo para minha realidade, né? Talvez eles estejam até assistindo aqui, e vou falar com muito carinho, muito amor. Existe uma falta de interesse em aprender. Eu vou até explicar o contexto. Eu estou em alguns grupos, né? Que tange aqui a minha profissão, eu trabalho com segurança do trabalho. Inclusive, a IA chegou com força e nós já temos câmeras que detectam atos inseguros e etc. Mas onde eu quero chegar? As pessoas estão pedindo umas às outras coisas pequenas, como, por exemplo, uma planilha, um checklist, sabe? Eu posso simplesmente pedir, e não precisa ser o chat GPT, pode ser qualquer outro, baseado na norma tal, baseado na lei tal, me gere o checklist baseado nisso, nisso, nisso. Eu consigo facilmente ter o que eu quero, sem precisar pedir nada a ninguém. E às vezes, eu vou dar um exemplo simples aqui, um colega, eu não sei quem é, pediu no grupo se alguém tinha um checklist de determinada lei, e eu não conhecia, não trabalhei com isso, né, que é de hospício, né, dos antigos hospícios. E aí eu peguei, então, peraí, o cara tá pedindo para fazer um documento de uma norma que ele conhece, que ele tem assim, que ele tem a propriedade de falar. Eu, sem propriedade alguma, consegui captar a informação, transformar a informação, né, em uma aplicação e entreguei de mão beijada, estamos aqui, maravilhoso. Eu demorei nem 10 minutos para fazer isso. Então, não é que quem faz isso é inteligente ou é superdotado. Não, não. É muito simples. Na verdade, quem não faz isso é desinteressado, na minha visão. Né? Até porque tem pessoas muito inteligentes que não têm essa vontade de usar a inteligência artificial. E muitas vezes, Isal, é por preconceito. Né? Aquele preconceito ridículo de dizer eu não uso inteligência artificial. E eu digo que eu um gestor conheço um gestor que ele não usa inteligência artificial e ele fala que é para pessoas sem inteligência. Né? Então é falta de interesse, falta de querer entender do assunto. Visto isso, eu queria entender com você o seguinte: quais habilidades humanas permanecerão nessa evolução da IA? Você acha que ela substituirá tudo ou nós ainda vamos ter psicólogos, por exemplo, né? Não sei, religiões? O que é que você me fala sobre o subjetivo, se a IA ela vai substituir também? Ó, é um pouco polêmico, eu sou tido como cavaleiro do apocalipse, né? Porque eu acredito que sim, ela vai substituir absolutamente tudo que é atividade humana. Eu só acho que não é tudo de forma imediata, é uma construção. É, mas falando de experiências pessoais com isso, a gente já teve dentro de casa experiência pessoal de atendimento humano versus atendimento de AI. E aí otimiza, e é aquela coisa que eu te falei, ou seja, ah, não é só chegar lá e pedir e vai ficar bom. Né? Você tem todo um processo de engenharia e de construção para que isso se adeque e fique perfeito. Então, quando a gente começou a colocar a inteligência artificial, por exemplo, em atendimento, as pessoas diziam, mas isso não está tão bom ainda e tal. A gente estava ali, GPT-3, a gente tinha algo muito raso ainda, a gente foi evoluindo e as tecnologias foram evoluindo, modelos novos foram chegando, modelos mais rápidos, mais inteligentes, com mais acurácia. Resultado, a gente que está fazendo isso há muito tempo consegue fazer isso tão bem que quando a gente põe uma pesquisa, os humanos elegem que o atendimento de AI é o humano e que o humano é o atendimento de AI. O que é que acontece? Boa parte dos atendimentos humanos ele tem um percentual significativo de mau atendimento. Por quê? Porque boa parte desses locais que estão sendo ocupados por pessoas que estão atendendo ali são pessoas que não, assim, com todo respeito, eu acho que ninguém nasce com um sonho assim, de, cara, eu quero ser atendente de call center. O cara não quer. Então ele tem uma profissão que ele está ali de transição, ele está em busca de uma coisa melhor e ele transfere muitas vezes ali, não todos, né, mas transfere no dia a dia ali para o usuário que está sendo atendido algumas responsabilidades, alguns
problemas pessoais, etc. Coisa essa que a inteligência artificial não faz. Então, a gente já tem isso acontecendo em várias áreas, né? Eu tenho o meu histórico interno de ter áreas autônomas como cadastro, 100 humanos, licitações, 100 humanos. Então, a gente já tem isso. É, Agora, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver isso escalar cada vez mais. Quando a gente fala de saúde, por exemplo, é algo que tem uma briga muito grande em relação a esse assunto. Eu gosto muito da conversa do Bill Gates sobre isso, né? Quando é que a inteligência artificial vai substituir os médicos? E aí ele fala, sei lá, acho que em 10 anos. Por quê? Porque é o tempo que a gente vai levar para aceitar. Então, é muito mais sobre nós estarmos prontos para aceitar. E óbvio que a gente está falando que vai substituir o médico 100%, mas em uma cadeia de escala, a gente tem o médico mediano, o médico ruim e o médico muito bom. Então, esse cara que é muito bom, provavelmente vai ser, inclusive, o cara que vai se aperfeiçoar cada vez mais usando inteligência artificial. Então, o que eu acredito, de forma geral, é que a gente vai ter uma mudança de mundo em que boa parte das profissões vão ser administradas a partir daí por inteligências artificiais, sim. E a gente vai ter os melhores profissionais de várias áreas no mercado atuando, com preços muito caros, que vão cobrar muito bem pelo que fazem. E isso dado ao fato de que a gente vai ter pessoas que vão querer esse nível de personalização e de atenção, né? Áreas que eu acho que vão ter mais limitações assim da inteligência artificial a assumir são áreas comerciais. A gente já tem, né, em alguns níveis da área comercial, mas tem alguns outros que eu acredito que a relação humana é super importante, negociações empresariais, etc. Então, a tendência é que isso leve muito mais tempo. Mas, definitivamente, uma frase que eu gosto de falar é: o ser humano ele terá a oportunidade pela primeira vez de viver, porque as pessoas sobrevivem. Então, toda a vida é feita com base numa necessidade de sobrevivência, de estar dentro de um ambiente de trabalho que você está com pessoas que não é sua família, você passa a maior parte do tempo com essas pessoas, e etc. Sua vida é muito mais para ser produtiva do que para ser uma vida de plenitude. Então, eu acredito que também a gente vai viver, pela primeira vez, esse momento de vida, né, em que o ser humano vai viver mais e delegar muito mais. Inclusive, para negócios, o que eu acredito que as empresas vão pagar cada vez mais para os humanos que administram agentes. Então, quanto mais autônomo for uma área e tiver um gestor de agentes, esse cara vai ter os melhores salários, porque ele depende menos de processos manuais, ele consegue trazer para a empresa capacidade de aceleração, de crescimento, de tração, de escala, sem a necessidade de estar remontando o processo. Eu me lembrei aqui, quando você falava em relação aos médicos, sobre aquela doutora que aplicou 9 ml, salvo engano, de adrenalina, foram 5 ml de adrenalina, sendo que para um adulto se aplica uma, né, e aplicou intravenoso. Será que se houvesse um filtro, né, uma IA que filtrasse, será que isso teria acontecido? É só um exemplo. Visto dessa maneira, Isaías, quais profissões quais profissões deixarão de existir e quais se manterão ali ativas junto com a IA? Né? Quais você acha que vai acabar de todo jeito? Não vai existir mais? Cara, tem que fazer uma lista extensa, né? Porque é muita, 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 muita mesmo. Ano que vem a gente vai ter o primeiro apagão, na minha visão, assim, porque eu acho que é o ano dos agentes autônomos. A gente viveu isso nesse ano, o ano inteiro aqui dentro de casa, mas não é a realidade para a maioria das empresas. A gente vê a empresa falando de agente, quando a gente vai ver as empresas têm assistente, né? As pessoas não fazem ideia da diferença, inclusive, de um agente para um assistente. Quem dirá para ter um agente autônomo? Então a gente vai viver esse boom de agentes autônomos e eu acho que as pessoas elas estão ainda sem perceber isso porque não sentiram ainda tão diretamente assim pegar nelas, né? Quando isso começar a acontecer, eu acho que a gente vai começar a ter intervenções de governos e etc, porque é uma mudança muito grande. Mas se eu for listar aqui as profissões que eu acredito que vão perder espaço para a inteligência artificial, cara, a maioria delas. A maioria delas. Porque o que a gente vai ter mais as profissões que mais vão demorar para perder esse espaço são as profissões do físico, do mundo real, né?
que a gente tem todo o processo de treinamento. O Guilherme, que acabou de colocar aí fato, ele é a pessoa responsável aqui dentro do Eco pelo treinamento de robótica, né? Ele é quem cuida dos nossos robôs, nosso humanoide, etc. Então, a gente sabe que para a parte de robótica, isso vai levar um pouquinho mais de tempo para que isso se consolide a nível global, né? Assim, o Brasil, quando se consolidar em países mais desenvolvidos, o Brasil vai ficar um pouquinho ainda aquém. Mas eu percebo que o maior problema, volto e bato no maior problema, Igor, é o nível de consciência das pessoas. Porque eu chego com um robô humanoide em um evento, a primeira pergunta que eu recebo das pessoas sempre é, e aí ele já lava prato? E aí ele já lava roupa? E aí você pensa assim, cara, já existe uma máquina que lava prato e lava roupa. Sério que você quer que alguém construa um robô humanoide para isso, né? Então você percebe que as pessoas elas não fazem ideia ainda do que vai acontecer e do o que é que realmente está acontecendo com o mundo, né? Como a inteligência artificial está mudando o nosso mundo. O Isaac, que é um modelo uma tecnologia da NVIDIA, permite que você treine um robô assistindo os humanos fazer o trabalho, e ele permite treinar esse robô 10 anos em 40 minutos. Então é como se ele tivesse 10 anos de trabalho, 40 minutos assistido. E eu posso vincular isso às câmeras da minha empresa, da minha fábrica, e deixar os meus robôs aprendendo com esses humanos que estão trabalhando. Isso é um fato já, né? Então as pessoas ainda estão viajando na maionese e não entender o que vai acontecer ainda não. Então, a transferência de consciência a qualquer hora dessa aí vai ser possível. Nós temos tecnologia para tudo hoje em dia, não vai demorar para a gente conseguir transferir uma consciência humana para uma consciência robótica, não sei. Eu não sei. Eu sei que muitos avanços que nós teremos no ano que vem já vão ser frutos da própria inteligência artificial. Então a gente vai ter avanços que a gente está vendo já acontecer, né? O Google DeepMind, que é a divisão de pesquisa e desenvolvimento do Google, ele tem um agente hoje trabalhando em descobertas de proteínas e a visão, a pesquisa nos próximos 6 meses é iniciar a descoberta de doenças, de cura de doenças. Então, é uma tendência natural e a capacidade do agente, óbvio, que vai ser muito superior à do humano. Aí a gente tem outras discussões, quanto tempo vai levar para a gente conseguir fazer uma integração perfeita do humano e da máquina no corpo físico, né? Mas eu sei que os investimentos são bem altos. Por exemplo, eu recebi um fundo semana passada no laboratório, e eles estão com a tese de biotecnologia e eles têm 380 milhões de reais para investir só no Brasil para empresas que estejam desenvolvendo biotecnologia com inteligência artificial. Então, você vê que é uma busca gigantesca. Você pensa que você olha para o Brasil e vê que tem um mundo aí, só um fundo apenas já tem aí uma grana dessa para colocar em negócios que estejam desenvolvendo essas tecnologias. Então, hoje faltam negócios, faltam ideias de negócios, pesquisadores que tenham conhecimento em inteligência artificial, em deep learning, em LLMs, em rede neural, para poder essa galera conseguir colocar grana nessas empresas. Do mesmo jeito que faltam profissionais para o mercado de trabalho, né? Então, as pessoas precisam acordar para as oportunidades, porque realmente é uma janela para ganhar muita grana. Realmente, nesse momento é para você estudar, aprender e fazer dinheiro, de fato. Ou empreender por conta própria também. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, né, que constroem agentes, vendem agentes, etc., e vivem bem com isso, porque, de fato, existe uma demanda, porque resolve o problema. No final do dia, tudo é isso, né? Como é que você resolve o problema de alguém? Então tem alguém para pagar. Porque se o cara tem um problema num processo que é burocrático para ele, e você resolve, pô, o cara é lindo pagar esse problema resolvido. E a inteligência artificial barateou isso, trouxe mais acessibilidade, então tem muita oportunidade. Durante não, por conta dessa transição que vai acontecer e evolução, a pergunta é genuína porque ela serve muito para mim, é uma pergunta pessoal. Como o profissional ele tem que se direcionar para essa transição, né? Melhor perguntando, como eu devo fazer para não ficar para trás nessa nova transição aí e essa evolução das IAs? Boa. Cara, eu costumo dizer assim, hoje
a gente já tem muito conteúdo gratuito na internet, principalmente gringo, e hoje o YouTube permite que você traduza, então lá fora você tem muito conteúdo bem mais, não desfazendo do que a gente tem no Brasil, mas a gente tem conteúdos mais avançados e mais, que estão sendo mais detalhistas ali para as pessoas conseguirem compreender de forma mais profunda. Mas a gente tem muitas outras pessoas também aqui no Brasil, influenciadores que falam de AI, pessoas que ensinam ali em vídeos curtos como é que funciona, como é que constrói soluções, enfim. Então, tem muitas oportunidades de aprendizado. E buscar um caminho de aprendizado seja mais maduro. Toma muito cuidado com gente que você não tem ainda um background. Você hoje pode usar AI para isso, né? Então, chega lá e pesquisa. Não é porque o cara é bom e tem uma escola gigantesca de empreendedorismo que quando ele montar uma formação de AI vai ser útil, né? Porque provavelmente se esse cara tivesse AI como poderia ter nos processos, ele teria um processo muito mais autônomo e inteligente. Então você vê isso acontecendo porque aí virou meio que uma bolha, então todo mundo quer falar sobre e vender curso de inteligência artificial. Então é importante tomar cuidado com isso, porque de fato não vai te levar para muito lugar não. Então mas tem muita oportunidade, muita ferramenta que dá para você usar, construir soluções, e aí já vendendo meu peixe aí, dá para vocês usarem o AI First, que ainda não está lançado, mas a gente vai começar a lançar aí alguns acessos prévios para algumas pessoas que fizerem a pré-ordem, a gente tem uma lista de espera aí, a gente está lançando gradativamente para alguns grupos testarem, para a gente ir sentindo como é que está o uso das pessoas. Mas você vai descobrir um mundo, assim, bizarro. Acho que você cai para trás, você vê o negócio. Você vai dizer assim, cara, não é possível. Não é possível isso. Porque realmente a nossa ideia foi transferir para o usuário o menor nível de consciência possível, justamente porque a gente sabe das limitações. E permitir que ele venda isso e faça grana com isso, né? Acho que o ponto é esse. Né? Eu não tenho o conhecimento profundo de construir, mas eu sei vender. Ou eu tenho a ideia de um produto que eu poderia vender. Então, tá bom. Pega aqui que eu te entrego o produto pronto e você vai lá e vende e ganha dinheiro com isso. Então, hoje, além da gente, tem outras startups, outras empresas que fornecem soluções que permitem isso. Um amigo perguntou aí embaixo, tem algumas perguntas, mas eu vou ler só essa que eu amo, né? AGI, quanto tempo você acha que vai demorar? Eu, Isaías, acho que é 2027, mas como eu falei, né? Eu sou a galera diz que é Cavaleiro do Apocalipse. Acho que é 2027. A OpenAI diz que é 2030. Mas eu não acho que ela que vai chegar na AGI primeiro. Então, eu acho que é 2027 e o nosso amigão aí, Elon Musk, vai ser o grande felizardo que vai fazer primeiro que todo mundo que vai chegar na AGI. A IA, então, é o Deus ex machina, né? Os humanos criam Deus, é um Deus, claro. E esse Deus, ele vai remodelar o mundo. Visto dessa maneira e baseado nas mitologias e religiões que nós conhecemos, realmente é um apocalipse, um Ragnarok, realmente é o Hades na Terra. Né? Não, já adianta, assim, a evolução não tem botão de pausa. Então, nem você nem eu temos a capacidade de pausar o que vai acontecer. Então, não dá para só conjecturar e ficar com medo ou dizer, não vou fazer porque isso pode ser ruim no futuro, e aí pode ser, a galera ficar muito nessa pira e para. Não, esquece tudo isso, volta pro hoje e pensa como é que eu uso isso para mim, para melhorar minha vida e ter resultado, porque não tem muito o que você fazer, não. Você não vai conseguir pegar aí as 4, 5 empresas que dominam, sei lá, alguns trilhões de dólares, né? E vão representar aí essa mudança de mundo, são os grandes concentradores de riqueza, né? Como eu digo, não é uma bolha, é uma concentração de riqueza absurda, porque quem fez modelo de fundação bom fez, não tem mais como você chegar e acompanhar. Então, cara, não tem o que você fazer, a não ser agir e ter resultado com isso. Tem outra coisa para fazer. Não fica pensando em Ragnarok, não, pelo amor de Deus. O que o Diego falou aí foi exatamente o que eu pensei. Eu imaginei a IA como uma onda gigante, né? Uns vão ter medo e outros vão surfar nela. Tem que surfar nela, não adianta. Né? E esse é um receio muito pessoal meu. Eu não quero ficar obsoleto e não quero ficar para trás. Né? Eu não tenho mais 20 e poucos anos para
para experimentar ou testar, na verdade, o vai ou racha. Então, eu sou uma das pessoas, e eu acredito fielmente, que eu sou um dos poucos profissionais que está se integrando à inteligência artificial, porque eu não quero ficar para trás. E nesse embalo, Isaías, eu tento, né, eu não sei se você já viu alguma coisa nos meus stories, eu tento trazer alguma informação mínima para essa galera, porque eu sei pouco, mas o pouco que eu sei que é útil para eles. Eu tento, é como se fosse João Batista da Bíblia, dizendo assim, ó, tá chegando, sabe? Então, eu tento sacudir as pessoas para mostrar, cara, as coisas vão mudar. Quem não se preparar, quem não cair matando ali e surfar a onda, vai se afogar. Concorda? Em gênero, número e grau. Me diz uma coisa. Então, na sua visão, a IA vai impactar marcas, a IA vai fechar empresas, correto? Sim, sim. Como foi em inúmeras bolhas aí econômicas que vieram desde os anos 50, principalmente com o advento aí da internet. Agora, de que maneira, e aí vai muito para o que você está fazendo, o que você atua com a sua empresa, de que maneira a empresa, o empresário, ele pode mudar isso, mudar esse destino cruel, que é ter uma empresa que às vezes é o sonho, né, de uma família e às vezes é algo passado de pai para filho. De que maneira o empresário ele pode fazer para se adequar e não permitir que essa onda engula ele? Então, cara, as maneiras, não tem muitas outras possibilidades a não ser o cara colocar realmente a mão na massa. Eu costumo dizer que não importa o tamanho mesmo do negócio, da empresa, o quão grande o cara é, né? Eu vi uma pergunta que um repórter fez na rua, um entrevistador. Um rapaz disse que as IAs estão ficando burras por causa da forma burra em que os usuários estão utilizando. Eu discordo, né? Mas é bom ouvir isso de uma pessoa que realmente entende, né? Entendendo, né, essa pergunta que o repórter fez, e a ele essa resposta. Então, a IA ela vai parear a criatividade com o ser humano ou ela vai expandir a criatividade indo além, né? Vendo dessa maneira, então a IA ela não está ficando mais burra, ela está só crescendo. O que você me diz? Você está me ouvindo? Oi, você tá me vendo, não? Tá. Tô te Tá? ouvindo. Pronto, perfeito. Tá me vendo aí, né? Boa. Opa, Para mim sim. ficou tudo escuro aqui. Então, cara, esse pensamento é um pensamento de um leigo. Muito legal isso. Mas vamos lá. Primeiro, os modelos eles não são treinados em real time hoje ainda, né? Então, o SEO, que é uma tecnologia que a gente provavelmente vai começar a ver no ano que vem, permite que os modelos sejam treinados e os pesos sejam reajustados ali meio que em tempo real. É uma coisa muito nova e que a gente não tem hoje na prática. Atualmente, os modelos eles são treinados e depois desse treinamento eles são colocados à disposição das pessoas. Então, essa coisa da pessoa perguntou e aí ficou burra não faz o menor sentido, não. Hoje, só para você entender como é um processo de treinamento, todas aquelas respostas de certo e errado que um modelo faz, quer dizer, todas não, porque tem empresas como a OpenAI que já usam dados sintéticos, mas boa parte deles, existe um humano lá que faz no processo de treinamento essa validação de certo e errado. Então, quando você pensa aí, quando coloca a inteligência artificial, ela já tem capacidade de não sei quantos especialistas. Vários desses especialistas, desses PhDs, etc., trabalham para a OpenAI. Trabalham fazendo a validação de respostas corretas e de respostas incorretas, né? Então, esse processo de treinamento acontece ali com esses dados para que o modelo possa realmente responder de forma mais exata.
Tanto que eu costumo brincar e dizer assim, inteligência artificial não alucina. A galera fala, inteligência artificial alucina. Não alucina. Se ela respondeu errado ou ela teve poucas informações no prompt, no seu pedido, não foi o suficiente nos dados, ou ela não teve dados suficiente no treinamento. Porque se ela tiver dados suficiente no treinamento e dados suficiente no momento em que você está enviando esse prompt, as informações necessárias para ela formular entender o que você está pedindo, aí ela vai ter a melhor resposta possível sempre. Porque, de fato, esse processo já aconteceu milhões de vezes ali, esse modelo foi treinado e preparado para responder bem aquilo. Então, o que aconteceu comigo em algumas conversas, né, no meu rol de trabalho, de eu falar algo que eu sei que está certo e a pessoa pegar o telefone e olhar na IA, no ChatGPT, ela respondeu o oposto do que eu disse, mas quando eu falei assim, cara, muda o prompt, não pergunta isso não, peça outra informação. E aí a IA, ela corrigia. No ChatGPT, que é o mais utilizado. Então, existe, obviamente, a necessidade de que o usuário ele aprenda a usar o prompt correto, aprenda a linguagem correta, para que ele tenha a informação certa, ok? Você acha que daqui a 5 anos, por exemplo, nós teremos aula nas escolas de como utilizar a IA? Vai entrar na educação isso? Peraí que ele caiu. O que foi? Ele caiu, peraí que eu tô dando. Pronto, voltou. Opa, voltei. Você chegou a ouvir? Respondendo, ouvi a pergunta. Sim, isso já aconteceu, já está acontecendo em algumas escolas, sim. Isso já acontece em alguns países de forma obrigatória. Estados Unidos já tem alguns estados que tornou obrigatório. China também já colocou como obrigatório, né? No Brasil, a gente tem limitações, infelizmente, de compreensão e entendimento dos nossos próprios reguladores e governantes em relação a isso. Eu evito até bater muito nessa pauta, mas eu vi um plano nacional de inteligência artificial que, assim, é tão assustador que chega a virar o ridículo. Uma inteligência artificial que seja para os pobres, para isso, para aquilo, assim, inteligência artificial totalmente enviesada, ou seja, ela não é inteligente. Então é muito doido isso, assim, tipo, a gente vê o presidente da República falar, e obviamente aqui não estou tomando partido de ninguém, gente, mas falar que para que a gente precisa de inteligência artificial, porque o brasileiro já é inteligente. Então, assim, isso preocupa muito, porque a gente vive hoje uma guerra armamentista tecnológica. Então, a China e os Estados Unidos estão brigando por esse ativo, brigando feio. E, assim, não tem como você dizer que é algo leve, porque a China segurou o passaporte dos caras que criaram o DeepSeek, dos caras da Manus também. Então, assim, os caras não podem mais viajar, alguns deles não podem mais ir para outros países. Estados Unidos começou a vetar a entrada de estrangeiros ou colocar valores exorbitantes para as próprias empresas de tecnologia, que financiam boa parte das coisas que o governo faz hoje. Para as próprias empresas de tecnologia contratar esses caras, eles estão tendo dificuldade agora. Por quê? Porque o cara chega num país, aprende, pega esse conhecimento e leva para o país dele. Então, nesse momento, a briga é muito feia, porque todo mundo quer chegar no AGI primeiro. Quem chegar no AGI tem o controle de um Deus, em tese. Eu não acredito que ninguém vá controlar o AGI. Eu acho que o ser humano tem esse problema, né? Ele se acha tão poderoso que ele poderia controlar uma inteligência artificial geral. E eu não acho que ele poderia. Então, eu acho que quando nós chegarmos, se chegarmos ao AGI, a gente vai ter um grande problema. E, de alguma forma, eles meio que já sabem disso. Se você pegar aí os bilionários do mundo inteiro, todos construíram toneladas de bunkers aí nos últimos 2 anos, né? Um em cada canto do... O próprio Sam Altman tem, fica com um jatinho esperando o tempo inteiro para o que ele precisar. Então, independente de viajar ou não, tá lá esperando aonde ele estiver, né? O Bill Gates tem em cada casa, em cada estrutura que a Microsoft tem que ele pode visitar, tem um bunker também. Então isso parece meio teoria da conspiração, a galera acha que tá conspiracionista. Tudo bem, tá bom. Então para que eu construir tanto bunker?
Então, só responde essa pergunta aí, já que não tem nenhum medo, não tem nenhum risco. Então, eu acho, Igor, que a gente está vivendo a conspiração que é mais à vista de todos e é mais absurdo do mundo, assim, porque parece teoria da conspiração e parece mentira e parece ficção científica. Então, ninguém vê de verdade. Então, as pessoas continuam achando que elas estão no mesmo mundo, que está tudo exatamente do mesmo jeito. Ninguém está vendo Stargate nos Estados Unidos com um plano de 200 milhões de robôs humanoides. Né? Nada disso ah, não, gente, os robôs vão ficar brincando aqui dentro de casa. Então, vamos acordar para a vida e entender que o mundo mudou e provavelmente a gente vai ter uma substituição de metade dos crachás do planeta, muito rápido. E quem quiser ter um crachá de algum lugar para trabalhar ou ter seu próprio negócio, tem que correr e aproveitar a janela de oportunidade. Aí as discussões que as pessoas trazem são as mais rasas possíveis, né? Ah, isso nunca vai acontecer, porque se acontecer isso, não tem o dinheiro, porque as pessoas vão ter dinheiro como se não tem um emprego. Tá, então é esse o ponto. A gente vai partir desse pressuposto que os homens mais ricos do planeta vão deixar de fazer porque alguém pode não ter o dinheiro para comprar. Tá, então eu acho que a gente tá vivendo assim, na Disney, né? Porque realmente é um outro mundo e não tem como ignorar o mundo que a gente está vendo hoje. Tá assim à vista de todos para quem quiser enxergar. Nós teremos um Ultron ou uma IA do Guia dos Mochileiros da Galáxia, né? Nós teremos um Ultron que vai dominar o mundo ou uma IA, segundo o Guia dos Mochileiros da Galáxia, que vai ser só um Deus que vai nos ajudar a continuar vivendo. A sua visão, o que é mais fácil de acontecer? Cara, eu acho que a gente vai ter, se a gente chegar no AGI, primeiro que eu, conjecturando aqui bem, vamos brincar dessa ficção científica aí, né? Se a gente chega no AGI, eu acho que o primeiro passo de um AGI não é ter nenhuma ação, nem estar em um ambiente fora de controle, né? Eu acho que o primeiro passo é aguardar, ou seja, se eu sou inteligente o suficiente, a essa altura eu tenho que ter inteligência suficiente para entender que eu não tenho capacidade de controlar o mundo se eu não tenho robótica à minha disposição. Então, se um AGI acontece hoje, eu acredito que ela esperaria, sim, um momento certo para poder fazer qualquer tipo de ação. Que ação ela teria? Se seria para destruir a humanidade, etc. Eu não acho que seria negativa, não. Mas eu acho que talvez seria de enquadramento e colocaria a gente dentro de uma regrinha para a gente aprender a se comportar. Eu acredito, né? E talvez a gente não queira entrar dentro dessa regrinha do mesmo jeito que as pessoas não querem se enquadrar nas leis, no que o governo estabelece, só que ela vai ter a capacidade de ser onipresente, onisciente, talvez não onipotente, mas não tão cedo. Mas, assim, muitas capacidades ela já tem avançado. E um exemplo bem prático para as pessoas entenderem isso, eu vou dar agora aqui. O que foi que tornou o ser humano quem ele é? Nós nos tornamos seres mais inteligentes e poderosos a partir de ferramentas. Então, quando as pessoas falam que não vão usar a inteligência artificial, elas estão capturando toda a burrice possível da humanidade. Pensa que, quando nós aprendemos a usar um arco e uma flecha, nós passamos a caçar com isso e nos tornamos seres que viviam por mais tempo e eram caçador e não a caça. Quando nós aprendemos a usar machado, martelo, fazer fogo, etc, 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 nós estamos ficando cada vez mais capazes. Quanto mais ferramentas a gente adquire na nossa skill de trabalho, mais a gente nosso currículo melhora, a gente é colocado num ranking diferente, porque antigamente as pessoas faziam cursos de computação, né? E ter computação, saber fazer alguma coisa no Excel já era algo uau. As pessoas que têm isso no currículo conseguem despontar em empregos. Então, essas pessoas aprenderam ferramentas. E ao longo do tempo isso continuar acontecendo. Então, o cara que é um bom design, ele é um bom design e ele tem que saber usar ferramentas, Photoshop. Então, assim, ele não tem como fazer isso só pelo talento pessoal de ser um bom design. Ele precisa da ferramenta. Inteligência artificial é a mesma coisa. Só que pensa que agora a gente tem uma ferramenta que é para tudo. Então, essa ferramenta pode ser usada tanto para coisas simples, como fazer um texto, redigir um e-mail, etc.,
quanto para atuar no lugar de uma pessoa na execução do trabalho. Então, o que as pessoas precisam entender é que agora você tem a ferramenta mais poderosa de todas as ferramentas. O que é que eu faço com essa ferramenta? A gente tem uma realidade em que o CEO da Microsoft abre a boca e verbaliza dizendo: eu não sei o que vai acontecer com a Microsoft, que é uma empresa de software de tecnologia. Por quê? Porque é uma ferramenta facilmente replicável agora. Então, é fácil de você construir um novo Windows, um novo Excel e etc. Então, é uma coisa que... Agora vamos pensar no AGI. O que é um AGI? É uma inteligência artificial com mais e mais e mais e mais ferramentas. Ou seja, ela já é uma inteligência superior, ela já tem ferramentas que ela consegue criar por conta própria, e o que ela não precisa criar, ela tem como acessar. Então, quanto mais ferramentas eu for dando a ela, mais ela controla, mais os tentáculos dela estão sobre o mundo. E mais capaz ela é de tomar decisões e agir sem a minha intervenção humana. Esse é um caminho sem volta. Então, ou as pessoas aprendem e aplicam, ou elas vão se tornar parte do problema e não parte da solução. Isso mais me empolga do que me assusta, né? Eu não sei se você viu, mas eu vou ser pai daqui a 3 meses. Antônio Tito vai nascer. Eu não vejo um mundo melhor para eu ter um filho do que agora, sendo bem sincero. Porque eu sei que nós vamos ter uma facilidade muito maior de sobrevivência. Igor, Oi. já pensou que seus filhos nunca vão saber o que é viver sem uma assistência artificial? Pensando agora. Seus filhos não vão saber como executar alguma coisa, eles sempre vão pedir. Você vai ter um robô em casa muito em breve, porque o custo médio de um robô doméstico vai ser muito baixo em 2, 3 anos. Então, imagina que seu filho vai pedir tudo. É ótimo. Eu vou dizer assim, na minha época eu mesmo fazia. Eu tinha internet. Ó, o cara falou aqui, ó, eu trabalho na construção de um data center de AI para Microsoft. Pô, que legal, cara. No Brasil mesmo? Não, ele Não. Aqui nos Estados Unidos você pode colocar o carro da Tesla para dirigir sozinho, fazer Uber enquanto você... eu conheço. Eu tenho um Cybertruck aqui e tenho um Model Y, os 2 Teslas, mas eles não podem ser autônomos no Brasil, infelizmente. Ainda não, né? Por conta das vias, não é isso? A Tesla não tem nem interesse em trazer para cá. Esse rapaz aí, o gringo na gringa, o nome dele é Léo, eu chamo ele de Léo, né? Ele já foi meu chefe. Ele é gerente de segurança do trabalho, já foi meu chefe lá na BASF há muitos anos, 2015. E acho incrível que antes dele, ele trabalha com segurança do trabalho, se eu não estiver enganado, Léo, me corrija. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele abandonou tudo no Brasil para viver uma outra realidade lá. E, enfim, se encontrou algo muito mais poderoso lá em relação à nossa profissão. Cate G. Ferreira, quer ler? A gente... Vamos lá. Eu ouvi um cientista falando que daqui a pouco estaremos produzindo muito conteúdo produzido e sendo retroalimentado por AI. O que você acha disso? Ou seja, teremos somente conteúdo produzido por inteligência artificial? Concordo, sim, que nós teremos. Como eu falei até no começo da live, no meu perfil você encontra bastante desses conteúdos produzidos por inteligência artificial. Ela faz o roteiro, ela faz o vídeo com o meu clone de AI, ela faz a edição e ela posta no meu Instagram sem necessariamente eu saber nem o que é que está sendo postado lá. Agora, o agente, ele tem um prompt muito bem feito por mim, que tem todos os guardrails necessários para que ele faça os conteúdos adequados, vinculados ao que eu acredito, da forma com que eu falo, com a minha linguagem, né? E aí eu tenho os melhores resultados possíveis. Então, obviamente, para eu chegar no nível de ter isso de forma autônoma, eu precisei fazer um dever de casa e ter paciência para construir esse prompt, né? Então, pensa aí, o prompt do Thanos tinha 14 mil linhas, se eu não me engano, era enorme, assim, tipo, muito grande. Porque era um agente autônomo generalista, ele precisava saber fazer muita coisa. Isso também nem é positivo de forma prática, mas na época a gente lançou, era o único agente que a gente tinha, então a gente tentou tacar tudo dentro dele. Ele pode tudo, bora. Agora a gente está indo para a linha de permitir que a gente
construo agentes bem mais específicos, especialistas em áreas. Então, tem agente de RH, eu só faço um pedido aqui, ele vai lá, ele cria uma vaga na Cato ou no LinkedIn para uma vaga de emprego nova, depois ele vai lá todo dia, verifica os currículos que chegaram, ele analisa os currículos, encontra as pessoas adequadas, manda o link da entrevista, aí um AI de videochamada entra, acessa a videochamada e entrevista o candidato, e depois traz os insights para alguém do time humano definir sobre a contratação ou não daquela pessoa. Então, tem gente que vai dizer para mim que é antiético, tem gente que vai dizer que isso é um absurdo, as pessoas podem dizer o quanto for. O ponto é, traz resultado. A IA da GUP, colocando em branco no currículo lá, próxima fase, ou colocando as palavras-chave, isso não é... Uma coisa que o Léo falou aí em relação aos data centers, há uns meses eu finalizei uma pós-graduação lá em São Paulo, e a última aula que eu tive de ESG, o que foi discutido foi justamente como nós vamos manter as IAs com essa construção desenfreada de data center que, inclusive, estão construindo, né, segundo a aula, nos mostrou lá, na água, né, nos mares, e isso estaria esquentando aqueles locais e matando os animais ali ao redor. Isso é real, não é real? Como é que você vê em relação aos data centers, se isso realmente é um problema ou se, na verdade, as coisas só estão evoluindo e diminuindo o tamanho? Naturalmente, a gente vai ter esse processo. Toda evolução tecnológica, ela gera uma necessidade estúpida de tecnologia mesmo, de tração, e aí primeiro se constrói para depois a gente ir buscando as formas de fazer isso de forma menos agressiva e etc. A inteligência artificial, só para você ter uma noção, a própria OpenAI soltou um material falando sobre isso, né? O que custava 40 mil no ano passado, esse ano custa 4 mil. Né? Então, de um ano para o outro, uma diferença absurda. A previsão de que no próximo ano, essa mesma coisa que custava 40 mil, ano retrasado, no ano que vem custe 400. Então, o custo ele vai continuar caindo, sim, porque vão sendo descobertas novas formas de fazer, de forma mais barata, etc. Eu acredito muito que nós teremos muitas AIs verticais, o que também vai facilitar muito, porque vão ter modelos verticais rodando dentro de empresas, vão ser coisas mais específicas. E eu acredito que essa guerra toda de quem chega primeiro no AGI está acontecendo por isso, porque todo mundo quer chegar no AGI. Depois que chega, eu acho que para o segundo lugar resta pouca coisa a se fazer. Então, eu acho também que a gente chega num platô em que quem chegou primeiro domina, e aí você não tem tantas camadas ainda para discutir. Então, a gente vai ter empresas fazendo outras coisas, tecnologias mais específicas para negócios específicos, inteligências artificiais verticais que vão rodar dentro de máquinas. A gente tem aqui no laboratório alguns modelos, né, que rodam aqui mesmo. A gente tem o processo de análise de documentação, processo que faz a leitura de dados, de exames, extração de dados de documentos, né? Então, isso tudo é feito localmente, com um custo minúsculo, né? Com modelos pequenos e com resultado em acurácia muito boa. Então, é muito disso. Então, hoje também o que acontece? O ChatGPT, a OpenAI vai lá e lança uma possibilidade no modelo de imagem. Aí todo mundo quer gerar imagem de um dia para o outro para ver como é esse modelo. Aí as pessoas vão naquela loucura e que geram, brincam, e pronto. E aí depois isso vai voltando para níveis menos alarmantes. E o que vai acontecer é que as pessoas vão ir selecionando. Eu acho que hoje já tem isso, né? Tem gente que usa o GPT porque prefere e acha melhor. Tem gente que usa o Grok porque acha melhor. Tem gente que usa... Então, essa distribuição ela não fica concentrada também em uma só empresa, nem todo mundo usando tudo de vez, né? As pessoas elas vão segmentando ali e criando sua própria forma de usar. Eu acho que a gente vai encontrar 1001 formas e a própria inteligência artificial vai ajudar a gente a encontrar também caminhos para baratear o uso e tornar mais acessível. Apesar de eu ter inúmeras outras perguntas, a gente vai encerrar, mas antes eu queria que você deixasse um recado, né, para aqueles que estão te assistindo, aqueles que ainda vão te assistir nos cortes ou no YouTube, o que é que você poderia falar que alertasse ou que ajudasse eles?
Cara, acorda pra vida, corre atrás, não é bicho de sete cabeças. Se você pensar em construir soluções simplificadas aí com inteligência artificial, dá para fazer dinheiro sim e muito mais rápido do que você imagina. Existem muitos problemas na sociedade para serem resolvidos, muitos problemas para as empresas que precisam ser resolvidos e, e a gente tem um delay, esse mesmo delay que a maioria das pessoas que não tem a grana estão tendo de consciência, muita gente que tem a grana também está tendo. Então é muito mais fácil você chegar e entregar algo pronto para o cara e ele ver valor nisso, do que você ficar esperando alguém fazer ou ficar pensando. Eu vejo muito isso, né? As pessoas, é igual tipo, fulano de tal canta. Aí a pessoa olha e fala, pô, eu cantava melhor que esse cara. Mas você fez o que o cara fez. Então, é muito mais sobre a ação que você toma, né, com a informação que você tem na mão. Conhecimento não é mais poder, está disponível para todo mundo. Agora, pega o conhecimento e aplica. Pega o conhecimento e transforma em negócio, pega o conhecimento e transforma em produto, porque tem muita oportunidade. Quer empreender por conta própria? Também tem muita oportunidade, né? Tem empresas aí faturando 100 milhões porque criou um aplicativo de copywriter, que faz copy para quem faz lançamento. Então, tipo, o ChatGPT faz copy, beleza, mas o cara fez um agente, promptou bem esse agente, gastou tempo para deixar esse agente fazendo isso bem pra caramba e lançou o aplicativo. E as pessoas compraram, usaram, acharam bom e assinam. Então, pô, você podia ter feito isso, porque a tecnologia, cara, quem fez foi a OpenAI já. Então, você tem que fazer uma camada por cima, muito mais simples, para colocar isso em produção. Enfim, é isso. E buscar encontrar caminhos que possam te ajudar a acelerar esse processo, né? A cortar o caminho, porque se você hoje faz faculdade, ou você vai começar agora na faculdade, 4, 5 anos, cara, eu não vou dizer para você não fazer, mas eu vou dizer para você que você realmente, definitivamente não faz ideia do que vai acontecer em 5 anos. Então, não espera por isso, não. Não acredita e coloca todas as suas fichas nisso, não. Vai estudar coisas que são mais acessíveis, mais simples e vão te trazer resultado. E diferente de outras tecnologias que a gente viu ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem até uma briguinha, né? Os programadores ficam, alguns, né, com uma raivinha, porque todo mundo consegue fazer um aplicativo, consegue fazer um site, consegue fazer... Cara, não tem mais o que fazer. Então, os caras que ficam brigando por isso também estão perdendo tempo. E quem olha para isso e começa a aplicar, vai ter resultado. Não tem outro caminho. Fez, você tem resultado. Porque o problema existe e falta solução em quem entrega. Então, você deve conhecer aí, dentro de casa, aí, milhões de problemas. O próprio Igor, trabalhando na empresa, deve olhar para a empresa assim e dizer, tem esse. Todo lugar tem muito problema. Então, você encontra isso, esses problemas, e transforma em solução e vende. Perfeito. Estou esperando você aqui. Traz seus amigos também para tomar um café aqui em casa, conhecer Goiânia. Né? Você precisa conhecer Goiânia, é uma roça gigante. Desculpa, goianos, desculpa. Eu adoro Goiânia, amo demais. Mas é um dos maiores laboratórios de Mas inovação assim, do Brasil fala e da que América eu quero que você fale. Pode falar. Ok. Goiás é referência em inovação na América Latina. Ouviu, Zão? Ouvi. Eu não vou desfazer o que ela disse, não. Mas assim, eu chego em Floripa diz isso. Eu chego em Pernambuco diz isso. Chego em São Paulo diz isso. A grande verdade é que a falta de uma árvore caída, e eu vou explicar essa teoria da árvore caída, no Brasil, é o que causa toda essa confusão, que todo mundo pode dizer que é o maior... Pô, eu sou o maior em tecnologia. O MIT, ele decidiu que ele ia exportar isso para o mundo por um motivo específico. Eles têm uma teoria que eles dizem assim, uma árvore caiu na floresta, fez um barulho enorme, mas está na floresta e ninguém viu. Isso é inovação? E aí eles criam essa pergunta, pô, houve inovação realmente? E aí, o que foi que eles entenderam? A única forma dessas árvores que caem nessas outras florestas, que não são os Estados Unidos, serem vistas pelo mundo, é eles propagarem essa queda. Então, agora o MIT tem feito isso no mundo inteiro, buscando, né, a gente está aqui representando a América Latina, buscando permitir que a inovação e que essa árvore que caia no Brasil seja vista pelo mundo inteiro. Então, existe oportunidade, inclusive, de brasileiros entrarem para a história e fazerem coisas incríveis daqui, inclusive, que eu sei que tem muitos que fazem de lá, né, saem daqui, vão para lá e tem um resultado absurdo. Conheço alguns, mas dá para fazer sim daqui e impactar o seu país, impactar o mundo inteiro com a inovação, porque hoje já tem gente ouvindo e vendo
o que a gente está fazendo, esperando essa árvore cair para transformar isso em algo que a gente possa propagar para o mundo todo. Por analogia. Zal, muito obrigado de verdade. Eu sei que seu tempo é curto, viu? Muito obrigado mesmo e, como eu disse, estou te esperando aqui. Conta comigo, tamo junto. Valeu, pessoal. Beijo. E até a próxima live. Valeu. Tchau, tchau.